A família Monteiro, que outrora ostentava um nome respeitado nos salões de Vassouras, mas agora se debatia em dívidas que corroíam suas terras como uma praga silenciosa, recebeu numa tarde abafada e poeirenta de março de 1878 uma carta selada com lacre de cera vermelha e o brasão altivo da família Vasconcelos, trazida por um mensageiro suado que cavalgara desde o coração do Vale do Paraíba. Joaquim Monteiro, com os dedos trêmulos de expectativa, abriu o envelope de papel fino e caro, leu em voz alta para Dona Eugênia as palavras formais do barão Antônio de Vasconcelos, viúvo de 42 anos, pai de uma menina de 9 anos e dono de uma das maiores fazendas de café da região de Bananal, que declarava buscar uma esposa jovem de boa família para trazer vida novamente à sua casa enlutada, cuidar da pequena Clara com afeto maternal e ser sua companheira leal nos anos que restavam, oferecendo em troca segurança financeira, respeito e o título de baronesa que ainda carregava peso na sociedade imperial. Dona Eugênia largou o bordado inacabado, os olhos brilhando com uma mistura perigosa de esperança e cálculo frio, pois ali estava a salvação que tanto rezavam, um casamento que pagaria as hipotecas, restauraria o crédito junto aos credores e devolveria à família o brilho social que se apagava a cada mês. Chamaram as 3 filhas à sala de visitas, onde o cheiro de café velho pairava no ar quente. Amélia, a mais velha aos 24 anos, desceu primeiro com sua beleza altiva, cabelos negros em cachos perfeitos, postura de rainha que sabia o valor de cada olhar que recebia, recusou imediatamente a ideia de se enterrar numa fazenda distante dos bailes da corte, dos teatros do Rio e dos pretendentes com títulos mais reluzentes. Cecília, de 21 anos, veio em seguida com sua delicadeza suave, voz doce que encantava nos saraus religiosos e uma graça que atraía rapazes como mariposas à luz, alegou o pretendente quase declarado, filho de um comerciante rico da região, e o medo de abandonar os amigos, as festas e a vida cultural que construíra com tanto cuidado em Vassouras. Os pais trocaram olhares frustrados, a oportunidade escorrendo pelos dedos das filhas que consideravam valiosas, até que Amélia, com um sorriso afiado como lâmina, teve a ideia cruel. Por que não mandar Catarina, a caçula de 19 anos, aquela que todos chamavam de sem graça, apagada, comum, com cabelos castanhos lisos demais, rosto regular mas sem nenhum traço marcante, corpo magro que Dona Eugênia julgava pouco feminino e um temperamento quieto, sério, pensativo demais, sempre nos cantos lendo livros velhos ou fazendo perguntas que ninguém queria responder, em vez de sorrir com graça calculada ou flertar com leque. A sala explodiu em risadas maliciosas. Imaginavam a cara do barão ao abrir a porta e ver a filha indesejada, a piada mais sofisticada e cruel que poderiam pregar num homem de título nobre, certos de que ele a mandaria de volta em poucos dias, humilhada e servindo de assunto engraçado nos saraus locais. Catarina, sentada no canto do sofá como sempre, ouviu tudo em silêncio absoluto, mas dentro do peito algo se moveu. Não era raiva explosiva, pois já se acostumara à crueldade casual da família, era uma clareza fria e libertadora, como se uma névoa densa se dissipasse revelando um caminho que nunca ousara imaginar. Aquela proposta, mesmo nascida de escárnio, era uma porta aberta para escapar da casa onde sempre fora invisível, da sombra sufocante das irmãs perfeitas, dos suspiros de decepção da mãe, do desinteresse distante do pai. Mesmo que o barão a rejeitasse, teria vivido algo diferente, respirado ar novo, conhecido um lugar onde talvez não precisasse se encolher para caber no molde que nunca lhe servirá. Pela primeira vez na vida, ergueu a voz firme e disse simplesmente eu aceito ir, palavras que caíram como pedra num lago quieto, silenciando as risadas e deixando todos atônitos, depois aliviados por ela facilitar o plano sem resistência. Prepararam nas pressas numa semana estranha e silenciosa. Mala de couro velha da avó com poucos vestidos simples, roupas de baixo remendadas mais limpas, um chale de lã para as noites frias, o livro de poesias do padrinho, uma caixinha com lembranças infantis, uma fita desbotada, um desenho infantil, uma pedra lisa do riacho que guardara sem saber porquê, e o vestido azul marinho velho, desbotado, com remendos discretos, escolhido de propósito para que chegasse à fazenda com a aparência mais simples e menos atraente possível, como se quisessem garantir que a rejeição fosse imediata. Josefina, a criada jovem e curiosa, acompanharia para manter as aparências de decoro.
Na despedida protocolar ninguém chorou, Amélia deu um beijo falso no rosto, Cecília um abraço rápido e vazio, Dona Eugênia ajeitou o chale com gestos mecânicos, Joaquim acenou da porta já pensando em outras preocupações. Só a velha cozinheira Rosa a abraçou forte, lágrimas molhando o vestido, sussurrando no ouvido que finalmente ela teria chance de ser feliz longe daquela casa fria. A carruagem do barão, confortável e bem conservada, partiu levantando poeira, e Catarina, olhando pela janelinha, viu o sobrado diminuir até sumir, esperando sentir tristeza ou arrependimento, mas sentindo apenas uma leveza estranha, como se um peso invisível de anos tivesse sido arrancado dos ombros. A viagem de 3 dias foi longa e transformadora. Primeira noite em pousada simples em Piraí, segunda em Barra Mansa onde ouviu fazendeiros falando de preços de café e política local, paisagem mudando de morros cafeeiros para vales imensos, fileiras verdes de café estendendo-se como mar ondulante, casarões brancos brilhando ao sol, e Catarina pensava na carta honesta do barão, na saudade respeitosa da esposa morta, na preocupação genuína com a filha, na busca por companhia prática e não por paixão adolescente, algo que a fazia sentir uma confiança inesperada naquele homem que nunca vira. Ao chegar à fazenda São Sebastião, o portão de ferro trabalhado com brasão, a alameda longa de palmeiras imperiais criando um corredor verde majestoso, a casa grande branca de 2 andares com varanda circundante, colunas grossas, torre mirante e jardins floridos a deixaram sem fôlego, mas foi o homem esperando na escadaria que a desarmou. Alto, postura ereta de quem comanda homens e terras, cabelos negros com fios prateados nas têmporas, barba bem aparada cobrindo mandíbula forte, olhos castanhos escuros e intensos, mãos grandes e calejadas que a ajudaram a descer da carruagem com firmeza gentil, voz profunda e calma com sotaque do interior dizendo: "Bem-vinda à fazenda São Sebastião, senhorita Catarina, espero que a viagem não tenha sido muito cansativa", sem qualquer traço de decepção ou surpresa desagradável ao vê-la, apenas curiosidade amável e um alívio que parecia genuíno, como se esperasse exatamente por ela. Ele a levou para dentro pessoalmente, mostrando sala de visitas pouco usada, sala de jantar com mesa de jacarandá para 20 pessoas, sala de estar acolhedora com lareira e estantes cheias de livros que ele ofereceu livremente dizendo: "Minha esposa também gostava de ler. Fique à vontade para usar a biblioteca quando quiser", palavras que tocaram fundo em alguém que via livros trancados em casa como objetos intocáveis. Clara pareceu tímida no corredor, magrinha, olhos grandes e escuros cheios de suspeita, mas Catarina se abaixou para falar na mesma altura, ganhando um primeiro olhar menos defensivo e uma formalidade ensaiada de: "É um prazer conhecê-la, senhorita". Naquela primeira noite, após jantar farto de tutu de feijão, carne de porco assada, couve refogada e farinha torrada, com os 3 sentados na mesa longa mas distante demais para a conversa íntima, o barão e Catarina ficaram na sala de estar iluminada por velas enquanto Clara subia para dormir. Ele abriu o coração com honestidade brutal. Contou da perda de Maria na febre amarela, da dor que ainda queimava, de como Clara parara de falar e comer direito depois do funeral, de como ele tentava ser pai mas sabia que faltava algo que só uma mãe podia dar. Disse que buscava uma esposa não para substituir o passado, mas para seguir em frente pela filha. Catarina, sentindo-se segura pela primeira vez, confessou que fora enviada como piada cruel por ser a filha menos desejada, que a família rira imaginando sua humilhação rápida. O barão se levantou indignado, olhos faiscando de raiva sincera contra quem tratara uma filha assim, prometeu que enquanto estivesse sob seu teto seria tratada com respeito absoluto, que não julgaria seu valor pelas opiniões cruéis de quem não sabia enxergar. Propôs semanas de conhecimento mútuo sem fingimentos nem pressa. Ela aceitou apertando sua mão num gesto firme que selou algo profundo. Nos dias seguintes ele a ensinou a cavalgar na égua Canela, antiga favorita da esposa, pacientemente ajustando sua postura, segurando as rédeas com ela, mostrando cafezais em diferentes estágios, explicando ciclos de plantio, rotação de terras, desafios do clima, orgulhoso da fazenda que guardava para a próxima geração. E Catarina perguntava com inteligência afiada, impressionando-o com perguntas que revelavam mente analítica e curiosidade genuína. Com Clara começou devagar. Lia poesias na sala de estar, deixando a menina se aproximar no seu tempo, até que um dia Clara encostou, depois se aninhou, adormeceu em seu colo enquanto ouvia Gonçalves Dias, cena que o barão flagrou da porta com garganta apertada de emoção.
Uma tarde de tempestade trouxe o trauma antigo. Trovões fizeram Clara correr aos braços de Catarina gritando de pavor. Dona Mariana explicou baixinho que a mãe morrera numa noite assim, e Catarina embalou por horas cantando canções suaves da infância, prometendo: não vou deixar nada te machucar. Você está segura comigo, até a menina dormir exausta, cena que o barão encontrou ao voltar encharcado, coração transbordando ao ver a filha finalmente protegida nos braços de alguém novo. Semanas viraram rotina acolhedora. Cavalgadas matinais, organização de contas que Catarina assumiu com talento natural, criando sistemas claros de entradas e saídas que facilitaram a administração, mudanças sutis na casa, lugares mais próximos na mesa para refeições íntimas, flores novas nos jardins honrando o trabalho de Maria, visitas a trabalhadores doentes levando remédios e comida, cumprimentando todos pelo nome e perguntando pelas famílias, ganhando respeito genuíno dos que trabalhavam na terra. O barão se pegava procurando sua companhia, admirando a quietude profunda, a gentileza autêntica, a beleza de caráter que crescia com cada dia. Numa noite tranquila ele confessou estar se apaixonando, ajoelhou-se tomando suas mãos, disse que não era substituição mas algo novo e único, pediu que casasse porque a amava, porque ela trouxera a vida de volta a casa e a ele próprio. Catarina, lágrimas escorrendo, aceitou admitindo que também o amava pela bondade, honestidade, pela forma como a fazia sentir vista e valiosa pela primeira vez na vida. Casaram-se numa cerimônia simples na capela da fazenda, ela vestindo o vestido de seda creme da falecida baronesa após ajustes carinhosos de Dona Mariana, que contou histórias de Maria com carinho enquanto costurava, Clara jogando pétalas ao lado do pai, trabalhadores felizes enchendo os bancos simples, almoço festivo depois com risos e brindes sinceros. A notícia chegou a Vassouras como trovão. A piada virara triunfo, a filha desprezada tornará-se baronesa amada, parceira respeitada, enquanto Amélia e Cecília continuavam solteiras vendo suas belezas murcharem e oportunidades escaparem. Cartas dos Monteiro pedindo reconciliação foram respondidas com educação fria, sem ódio mas sem perdão fácil. Meses depois a fazenda pulsava com vida. Risos ecoando pelos corredores, piano tocando novamente, cheiro de flores frescas em cada cômodo, Clara saudável e corada chamando Catarina de mãe sem esquecer a primeira, o barão e a esposa trabalhando lado a lado como verdadeiros parceiros. Numa tarde na varanda, vendo o pôr do sol dourar os cafezais infinitos, ele tomou sua mão e disse que a família pensara pregar-lhe uma peça cruel mas dera o presente mais precioso da vida. Ela apoiou a cabeça em seu ombro respondendo que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores maldades, e juntos assistiram Clara brincar no jardim com uma boneca nova, sabendo que o mundo chamara de defeito era o tesouro raro que ele procurara a vida inteira, uma história que se espalharia pelo vale como lenda viva, provando que o verdadeiro valor mora na alma quieta e profunda, não na superfície brilhante que engana os olhos apressados.